Boa noite, galera. Boa noite, professor. Estamos aqui mais uma vez, hoje e agora, para resolver questões de astronáutica, né? Hoje, acredito eu que o áudio vai estar melhor do que ontem, né? Ontem eu estava fazendo as resoluções com vocês no laboratório de física, né? A internet do campus não estava tão legal, mas hoje eu estou em minha casa e a, a internet da gente é melhor, né? Então, deixa eu só me organizar aqui e colocar no jeito para a gente iniciar as resoluções aí das questões de astronáutica da OBA, né? Voltado aí para o conteúdo que foi dado aí pelo professor Berg, ok? Peço a vocês que aguardem aí a questão de instantes, nós iniciaremos, ok? Turma, vocês estão conseguindo me ouvir aí? Está tudo ok o áudio? Oi, estão conseguindo me ouvir? Alguém pode dar um feedback aí? Tá tudo certo, professor. Ok. Então, vamos iniciar as nossas resoluções aí das questões de astronáutica, certo? Realizado aí pela OBA. Qual o intuito de resolver essas questões? Justamente para a gente aprender como que a banca trabalha, né? As questões. E nada melhor que a prática para nos levar à perfeição, certo? Então, essa primeira questão é uma questão muito boa, certo? Relacionada aí a velocidade de escape, certo? Lançamento de foguete. Essa, inclusive, é sobre empuxo, né? Onde o professor Berg falou muito bem aí sobre o assunto. E vocês vão perceber que são questões tranquilas e fáceis de resolver, ok? Então, vamos iniciar. A primeira questão, ela diz o seguinte, tem um textinho aqui, né, para complementar aí a questão. Vamos ler esse texto aí. Então, era quase meia-noite, né, horário de Brasília, no dia 20 de julho de 1969, quando o astronauta norte-americano Neil Armstrong, né, que foi o primeiro astronauta lá, né, pisou na superfície da Lua, e em 2019 comemoramos aí 50 anos desse evento, que nos lembra o quão longe podemos ir com a criatividade, né, engenhosidade, determinação e trabalho. Então, os 384 mil quilômetros, né, que separam a Terra da Lua foram vencidos por meio das seguintes etapas. A gente conseguiu aí vencer essas etapas utilizando o lançamento do Saturno, né? Justamente essa imagem aqui que representa o lançamento, né? Nós temos aqui a nossa Terra, a órbita da Terra, né? Que a turma fala a órbita de espera, né? Aqui nós temos a partir da órbita de espera, a velocidade de escape, que projeta aí o foguete para a órbita da Lua, né? Onde também existe essa órbita de espera aí da Lua, e, consequentemente, aí a nossa Lua, né? Onde existem aí os campos gravitacionais aí de cada corpo celeste aí, né? Certo? Então, a gente conseguiu vencer a órbita da Terra, né? O período de injeção na trajetória translunar, ok? Que é esse período aqui, ó, certo? E também nós temos aí a órbita da Lua, né? Foi a quinta etapa aí vencida. O pouso lunar, né? Mostrados aí esquematicamente nessa figura. Então, a primeira pergunta ela diz o seguinte:
O primeiro estágio do Saturno V é composto de 5 motores, né? Composto de 5 motores, chamado aí de F1, ok? O que ele quer dizer? Cada um desses motores produz um empuxo que está representado aqui pela letra E, né? Quando vocês virem nas questões, esse E maiúsculo significa aí a força de empuxo, ok? E ele nos diz que a força de empuxo é 6 milhões e 900 mil newtons, né? A unidade de medida em força, que nós chamamos de newton, né? Então, se ele está dizendo que existe empuxo para poder proporcionar, né, o foguete através os gases, aí, o fluido do propelente, né, os nossos oxidantes, aí, que juntos eles levam o ar atmosférico, né, lá no espaço, no vácuo, a gente sabe que não existe. Então, existe o quê? Um empuxo, e eu sei que o empuxo, ele é verticalmente para cima, né? Porque se o foguete consegue levantar, né? Levantar voo, significa que nós estamos vencendo essas barreiras aí do campo gravitacional. Então, o empuxo aí, consequentemente, é uma força para cima. Também sabemos que existe o peso, né? Para equilibrar essas forças, resultando em zero, quando do ponto inicial, né? Da partida do foguete, e nós chamamos aí de peso, como o professor Berg falou muito bem aí na sua aula, né? Então, nós temos aí o seguinte, sabemos essas grandezas que estão atuando no foguete, e a questão fala, considerando que a massa M inicial do foguete, a massa do foguete, ele afirma que é 3 milhões de quilogramas, né? E que o G, aquele G maiúsculo falado pelo professor Berg, ele aproximou aí a 10 metros por segundo quadrado. A gente sabe que varia aí entre 9,8, dependendo do meio, né, como o professor falou. Mas a gente pode arredondar para 10 para facilitar o cálculo. Então, a aceleração ele nos deu aí 10 metros por segundo quadrado. Certo? Agora, a questão quer saber o seguinte, calcule a aceleração inicial do Saturno V, né, em metros por segundo quadrado, que é a aceleração em metros por segundo quadrado. Aí a questão dá uma dica aqui, ó, utilize a segunda lei de Newton e considere que apenas as forças de empuxo e peso atuam sobre o foguete. Ou seja, nós já definimos aqui ó, as duas forças que estão atuando, né? A força de empuxo, proporcionando o foguete para fora da órbita, e a força peso, que é a atração, né? A força gravitacional que atrai aí o corpo para o centro da Terra, né? Então, como ele pediu para a gente utilizar, uma dica que ele deu, utilizar a segunda lei de Newton, como nós sabemos, a segunda lei de Newton, ela é a força, né? Que equivale aí à massa e à aceleração do corpo. Ou seja, o produto entre essas duas grandezas, né? Certo. Agora, se isso aqui é uma força resultante, que eu vou chamar de FR, a gente sabe que é vetorial, mas não vou colocar, mas a gente sabe que é a força vetorial, né? Então, nós temos aí a força resultante. Quais são as forças que atuam nesse corpo? Nós temos aí a força de empuxo, né? Vou colocar aqui. Temos a força de empuxo, já que ela aponta para cima verticalmente, então a força de empuxo ela é positiva, né? Só que um detalhe, quando a gente leu a questão, ele fala que o estágio do Saturno V é composto de 5 motores. Ou seja, existem 5 motores atuando aí nessa força de empuxo. Então, nós temos 5 vezes, né? 5 vezes a força de empuxo. Logo, como a força peso aponta para baixo, se a gente montar um plano cartesiano, nós sabemos que o que aponta para baixo é negativo, né? Então, nós temos aí a força peso atuando para baixo. Tudo isso aqui é a força resultante, então é igual a massa e a aceleração, que é justamente o que a questão quer saber, né? A aceleração inicial do foguete, ok? Continuando, nós temos o impulso, a questão nos deu, né? O impulso aqui, ó,
6 milhões e 900 mil newtons. Né? A massa, ela também nos deu 300 milhões de quilogramas e também nos deu aceleração. Então, basta a gente agora manipular essa equação para encontrar a nossa aceleração, certo? O que eu vou fazer? Eu vou isolar essa aceleração. Então, eu vou definir que a aceleração ela é igual a 5 vezes o impulso subtraído aí do peso, né? O peso, a força-peso aí exercida sobre o foguete. Essa massa que está aqui, ó, imagine que eu vou passar ela para o outro lado. Mas não é isso que ocorre. A turma tem mania de dizer, joga para o outro lado, está multiplicando e aí ela passa dividindo. O que realmente nós estamos fazendo é dividindo a massa de ambos os lados, né? Já que é uma igualdade, então tudo que eu fizer desse lado, eu tenho que fazer do outro lado para equilibrar essa balança aí, certo? Então, aqui, desse lado, as massas se eliminam, já que massa por massa, a gente tem um, né? E aqui, como não tem massa, a gente mantém, ok? Então, quando a gente fala jogar para o outro lado, é basicamente isso que nós estamos fazendo. Então, aqui nós vamos ter a nossa massa, certo? Bom, eu vou apenas inverter aqui a ordem, né? Não vou alterar a nossa equação, vou apenas colocar a aceleração do lado esquerdo e essa turma aqui do lado direito. Ok? Certo. Bom, isso aqui nós sabemos que, eu vou repetir aqui, ó, 5 vezes o impulso. Sabemos que o peso, vou colocar na cor azul, nós sabemos que o peso, como o professor Berg falou, é massa e aceleração gravitacional, né? Ok? Então, eu vou colocar aqui na minha equação massa e aceleração gravitacional. Tudo isso dividido pela nossa massa aqui, ó, ok? Perceba que a gente está fazendo tudo isso para encontrar a aceleração, ainda não substituímos os valores. Eu quero apenas simplificar o máximo essa equação para depois substituir e encontrar o resultado. Então, estamos trabalhando a parte física, né? Para depois entrar com a matemática, ok? Certo. Então, continuando aqui, nós temos a aceleração igual. Isso aqui divide a massa e também isso aqui divide a massa, né? Logo, eu posso escrever 5 vezes o impulso, multiplicando a massa, menos massa, aceleração gravitacional, pela massa. Dessa forma, a gente consegue simplificar, certo? Então, a nossa aceleração ela será 5 vezes o impulso pela massa, né, pela massa do foguete, né, menos o que nos restou, a nossa aceleração gravitacional. Visto que a aceleração gravitacional do campo é da superfície da Terra, né, então a gente poderia trabalhar com a constante, né, universal da gravitação pela massa da Terra dividido aí pelo raio quadrado, né? Justamente o que o professor Beck falou. Mas a gente já sabe que a aceleração é 10 metros por segundo quadrado. Foi o que a questão nos disse. Então, agora, como eu sei que a aceleração é isso aqui, eu posso substituir os valores. Então, eu tenho a aceleração igual 5 vezes o impulso, certo? O impulso, a questão nos diz que era 6 milhões e 900 mil newtons, né? Logo, nós vamos colocar aqui de forma científica, para deixar o cálculo mais simples. Eu tenho aqui 5 zeros, né? Nesse milhar aí. Então, eu posso representar de forma científica 69 vezes 10
elevado à quinta, ok? E isso dividido pela massa. A massa também a gente vai representar de forma científica. Nós temos ali 3 milhões de quilogramas, certo? Então, eu vou colocar aqui como 3 vezes 10 elevado à sexta, né? 10 elevado à sexta, não é isso? Ok. Menos a nossa gravidade, que vale 10. Bom, resolvendo essa equação, nós temos o seguinte, ó. Eu posso multiplicar esses 5 com 69, ele vai me dar, ó, 69. A gente pode fazer o seguinte, eu sei que 5 vezes 60, fazendo uma decomposição desse 69, 5 vezes 60 vai me dar 300, né? E 5 vezes 9, 45. Então, nós temos 345. Dividido por 3. Multiplicado aí 10, a quinta, menos 6, né? Lembra que ontem nós trabalhamos essa propriedade exponencial, né? O expoente numerador subtrai o expoente denominador, certo? Logo, subtraindo aí o nosso 10 da aceleração. Isso aqui será igual, fazendo essa divisão, nós temos aqui, ó, fazendo essa continha de padaria, nós vamos ter 345 dividido por 3, né? O 3 aqui eu sei que é 1, vai ser 0. O 4, o 2, ele passa, né? Aqui nós temos 3, né? Que vai me dar 1, ok? E eu vou descer o 5, né? Para 15, nós temos 5. 5 vezes 3, 15, e nada. Então, eu vou ter essa divisão igual a 115, né? Como aqui eu terei um valor negativo, visto que o menos 6 é maior, né? O valor 6 é maior e está acompanhado do sinal negativo, então eu vou ter 10 elevado, isso aqui é 10 elevado a menos 1. Então eu tenho isso aqui, ó, 10 na menos 1, menos o 10, certo? Sabemos que isso aqui é uma propriedade exponencial. Quando a gente pega esse valor e eleva, coloca lá em cima, ele vem negativo. Então, se ele está negativo, eu vou retornar lá para baixo para que ele fique positivo, certo? Logo, a minha aceleração será igual a 115 dividido por 10, né? Já que ele passa positivo lá para baixo. Ok? Tudo isso menos 10. Agora, 115 dividido por 10, como é 10, eu sei que ele vai me dar uma casa, né? Então, nós temos aí 11,5, né? Nós temos 11,5 menos 10. Logo, a aceleração, 11,5 menos 10, nós temos 1,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Encontramos a aceleração inicial do nosso foguete. A alternativa, nossa letra A aqui, ó, de acertou. E aí, galera, tudo tranquilo? Gostaram dessa resolução? Podemos passar para a próxima? Como é que está aí? João, feedback aí, João. Tudo certo, viu, Evangelista? O pessoal. O áudio está legal. O feedback do pessoal é que está super tranquilo. O áudio hoje está bem de boa. A tela também está sem travar, está tudo tranquilo, viu? Pode dar continuidade. Ok, é a internet. Hoje a internet está melhor. Beleza. Tô vendo. Valeu. Ok, vamos para a próxima questão, beleza? Percebam que a questão simples, basta apenas interpretar direitinho, colocar os valores dentro dos devidos lugares, fazer essa demonstração física, né, para você mesmo, né, para chegar a uma equação
simplificada e, a partir daí, aplicar a matemática, certo? Vamos lá, vamos para a segunda questão. Bom, a segunda questão é todas as questões, como eu havia falado, né, na aula de ontem, todas as questões da OBA, ele pega uma questão e cria subconjunto de outras questões relacionadas a uma questão só. Então, essas questões que nós vamos resolver vai estar relacionada à primeira questão que a gente acabou de resolver. Perceba que é tranquilo, simples e fácil aí para chegar ao resultado, certo? Então, vamos lá. A segunda questão diz o seguinte: o valor da aceleração que você obteve, perceba, você obteve na questão anterior. Vamos colocar ela aqui para que a gente não esqueça, né? Nós encontramos a aceleração inicial e 1,5 metros por segundo ao quadrado, ok? Isso é importante para que você não se perca dentro das suas resoluções, certo? Sempre guardar os valores que as questões pedem, ok? Certo. Então, nós temos aí a aceleração inicial do foguete, ok? Inicial. Ok? Bom, então, o valor da aceleração que você obteve acima, né, só é válido para o primeiro instante de voo. Claro, se é uma aceleração inicial, então, ela só vale no primeiro instante. Então, a partir da ignição, ou seja, a partir do momento que ligam os motores, já começa aí a uma redução do seu propelente, né, do seu combustível. O combustível já começa a ser gasto. E se o foguete ele tem uma massa que está relacionado ao combustível, a partir do momento que o propelente é gasto, o foguete também vai perdendo a sua massa, né? Então, a questão fala o seguinte, a partir da ignição dos 5 motores, né, o F1, que equipam o primeiro estágio do Saturno 5, que é o nome dado aí a esse foguete, sua massa é reduzida à taxa de 15 mil quilogramas por segundo. Perceba que quando ele fala que reduz a 15 mil quilogramas por segundo, né, nós temos aí uma redução aí muito rápida, né, de um valor muito alto. Então, em função do consumo do propelente, como eu falei para vocês, ligou a partida, né, do foguete, ele já começa a perder massa, certo? Então, sabendo que os 5 motores funcionam por 160 segundos, certo? Perceba aí o tempo total em que os motores funcionam, né? Qual será a aceleração do Saturno 5 quando tiverem transcorrido 100 segundos de voo? Bom, galera, o que é que a questão quer falar aí, né, sobre essa questão de redução? É simples, aqui a gente tem uma regra de 3, né? Uma regra de 3. Bom, se eu tenho 15 mil quilogramas reduzidos em 1 segundo, quantos quilogramas será reduzido em 100 segundos? Perceba aí essa reguinha de 3 para a gente encontrar o valor, muito prático, certo? Basta a gente realizar esse cálculo aí da matemática, fazendo meio pelos extremos, né? Ok? Propriedade comutativa, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, nós temos aqui o x, né, já que eu estou multiplicando x cruzado, isso será igual a 15 mil, que multiplica aí os 100 segundos, galera. Nos dando aí 15, tenho os 3 zeros ali e acrescento mais 2, né, do 100. É como se a gente multiplicasse o 15 por 1 e depois colocasse os zeros que ocorreram, né, na multiplicação. Então, nós temos 3, mais 2 ali do 100, nós temos aqui, 1 milhão e 500, né? 1 milhão e 500 quilogramas, né? 1 milhão e 500 quilogramas a cada, deixa eu reduzir aqui um pouco, 1 milhão e 500 quilogramas em 100 segundos, certo? Então, a gente acabou encontrando aí a massa do foguete em 100 segundos.
Agora, a gente pode definir qual a aceleração desse foguete quando ele tiver aí um tempo, um instante gasto de 100 segundos, certo? Então, basta utilizar aquela mesma equação que nós definimos, né? Sabendo que a aceleração da questão anterior será 5 vezes o empuxo, né? Para não ficar cansativo e fazer novamente aquele cálculo, nós já sabemos que a aceleração é 5 vezes o empuxo sobre a massa menos a gravidade, né? A aceleração gravitacional. Então, a massa agora é a metade, né? A massa é a metade. Se a gente fizer essa redução, nós temos 3 milhões, né, de quilogramas menos a redução, né, em 100 segundos, que foi de 1.500.000, a metade, né? Logo, a massa nós temos a metade aí. Então, eu tenho 5 vezes 69 vezes 10 elevado à quinta, não é isso? Que é o nosso impulso, a força de impulso, pela massa em 100 segundos. Eu vou definir por 15, que multiplica aqui, ó, nós temos 5 zeros, né? Transformando em notação científica para simplificar. Então, nós temos 10 a quinta, né, também. E isso pela aceleração gravitacional, que ele aproximou, a questão aproximou a 10. Dessa forma, a gente encontra a aceleração. Isso eu vou colocar aqui, ó, a aceleração em 100 segundos. Eu vou representar por 100 aqui, para a gente saber que é uma aceleração diferente, né? Ou seja, teoricamente, que a gente, de forma indutiva, a gente consegue saber que se o corpo sai do ponto inicial com 1,5 metros por segundo, quando ele estiver em 100, houve uma variação na aceleração, significa que a velocidade variou, o corpo está mais rápido. Então, consequentemente, essa aceleração em 100 segundos vai ser maior, né? Vai ser maior que no instante inicial. Ok? Então, resolvendo isso aqui, ó, nós temos 10 a quinta por 10 a quinta, vai nos dar 1, já podemos cancelar isso aí. Eu posso simplificar esse 5, professor? Posso. Simplifico o 5 e o 15 por 5, dividindo tanto em cima como embaixo. Então, 5 dividido por 5, nós temos 1. 1 multiplica 69, então eu tenho 69. Né? E 15 dividido por 5, nós temos 3, não é isso? Menos 10. Perceba como é simples a resolução. 69 por 3, a gente sabe que aqui vai nos dar 2, né? 2 vezes 3, 6. Vai ser 0. E 3 vezes 3, 9. 9, 0. Então, sabemos que 69 por 3 vai nos dar 23. 23 menos, menos 10, né? Logo, a nossa aceleração, 23 menos 10, em 100 segundos, vai ser de 3 metros por segundo ao quadrado. Perceba o aumento nessa aceleração, certo? De 1,5 no instante inicial para, no instante de 100 segundos, para 13 metros por segundo quadrado, certo? Então, essa é a nossa aceleração em 100 segundos, certo? Alternativa, letra C. É isso? Bom, galera, e aí? Tranquilo? Podemos passar para a próxima resolução? Tudo ok? Tá tudo certo, evangelista. Tudo certo, né? Então, vamos para a próxima resolução. Pode dar continuidade. Tá jogando duro aí. Ok. Show. Vamos embora. A questão 3, né? Desse tema, né? Da OBA, aí nós temos também uma relação com a primeira questão. Então, galera, perceba que essas questões, elas estão entrelaçadas, né? Existe um laço entre elas. Então, é muito importante sempre guardar ali, ó, grifar,
guardar os valores que você acaba encontrando aí nas suas resoluções, certo? Então, nós temos aqui a terceira questão. Vamos lá. A força da gravidade é dada por F, né? A força da gravidade é dada por F igual a massa do corpo, né? Da partícula ou do foguete. Perceba que o professor Berg falou sobre essa força, né? Que é a força gravitacional. Inclusive, existe um G aqui, né? A força gravitacional aí. E ela se iguala aí à massa do foguete, a massa da Terra, Mzinho, Mzão, a constante gravitacional universal, que é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, né? Metros cúbicos por quilograma segundos quadrados, se não me engano, ok? E ele fala também o seguinte, que o R, aqui, ó, é simplesmente a distância da espaçonave ao centro da Terra, né? E o M é a massa do que sobrou do Saturno, né? Ou seja, é como se o avião, o foguete está decolando, ele está aí cumprindo seus estágios e dispersando os valores, as suas partes, né, do foguete aí que estão sendo dispensadas. Ok? Então, a MT ele fala que é a massa da Terra, a gente já entendeu, e a G é constante. Então, enquanto em órbita circular de espera, o que sobrou do Saturno V estará sujeito a uma aceleração radial, certo? Ou seja, uma aceleração centrípeta. Se é uma aceleração centrípeta, significa que nós vamos estar orbitando a Terra, né? Então, essa velocidade é orbital, certo? Existe uma força centrípeta que faz com que a espaçonave ela permaneça ali circularmente sua trajetória sobre a Terra, ok? Então, ele fala que a aceleração, como a força é apontada para o centro da Terra, a aceleração, consequentemente, também aponta para o centro da Terra, certo? Então, nós temos aí a aceleração aqui, ó, orbital, né? Aceleração circular, radial, ok? Então, utilizando a segunda lei de Newton, novamente, certo? Calcule a aceleração orbital em quilômetros por segundo, certo? Do que sobrou do Saturno V na órbita de espera, ok? Considere quaisquer outras forças além da gravitacional, certo? Então, é para desconsiderar, certo? Qualquer força que ocorra aí de atrito sobre o foguete, certo? É para considerar apenas a gravitacional. Então, para simplificar, considere, ó, perceba que ele nos deu aqui, ó, a massa, o produto entre a massa da Terra e a constante gravitacional, 416 mil quilômetros cúbicos por segundo quadrado, certo? Então, a OBA, ela facilita bastante, ela já deu para você aí o valor desse produto, aqui, ó, certo? E também o raio da Terra, ó. Olha como ficou fácil para resolver essa questão, certo? Então, o raio da Terra é esse e que a força e a aceleração têm a mesma direção. Foi o que eu afirmei para vocês. Como é uma aceleração centrípeta, então a força sobre esse corpo aí, sobre esse foguete, será centrípeta, né? Apontando aí para o centro. Ok? Então, ela pede que fique atento às unidades, mas o que eu percebo é que o produto entre a massa da Terra e o raio, eles já estão na unidade de medida padrão, certo? Quilômetros por segundo, e aqui em quilômetros, justamente a velocidade orbital ele quer em quilômetros por segundo. Logo, o que nós vamos fazer é o seguinte: se eu sei que a força ali, ó, a força aqui, ó, é isso, né? Então, a aceleração vai ser o seguinte: nós temos, segundo a lei de Newton, força, massa e aceleração, certo? A aceleração, ele definiu aqui, ó, a órbita, e a força também, ó. Então, basta apenas substituir esses valores para encontrar a aceleração, né, orbital. É isso?
Calcule a velocidade, sim, para a gente encontrar a velocidade orbital. Então, nós temos aqui a aceleração, vai ser a força sobre a aceleração, né? Vou fazer melhor aqui. Então, nós temos a massa aqui, ó, igual a força pela aceleração, né? O que eu fiz? Bom, dividir, né, a aceleração em ambos os lados, ok? Aqui e aqui, ó. Aqui a gente elimina, permanecendo aqui essa equação, certo? Como eu já expliquei, vocês já entenderam, então não vou repetir novamente para a gente não deixar o vídeo, a explicação tão cansativa, certo? Então nós temos aqui a massa é igual à força sobre a aceleração. Quem é a força? A questão nos deu, ó. É mzinho, mzão, multiplicando a constante da gravidade universal pelo raio quadrado. Então eu tenho que força vai ser mzinho, mt, né, massa da Terra, gravidade universal sobre o raio ao quadrado, ok? Tudo isso dividido pela aceleração. Quem é a aceleração? Ali, ó. Velocidade orbital pelo raio, certo? Ok, então nós temos velocidade orbital, eu vou colocar representando aí VO, certo? Velocidade orbital. Isso dividido pelo raio, né? O raio da Terra. Agora perceba que nós temos uma divisão entre frações. A matemática, ela está em toda parte, né? Da física. Então, imagine que nós temos A dividido por B e isso dividindo D por C. Como é que a gente resolve isso, professor? Bom, divisão entre frações, a gente repete a primeira fração, vai nos dar A sobre B, e multiplica o inverso, né? O inverso da segunda, ou seja, o C passa a ser numerador e o D denominador, ok? Então, é essa propriedade que nós vamos aplicar ali, ó. Certo? Ok. Vamos lá. Aplicando essa propriedade, nós temos a primeira razão, né? Primeiramente, vou colocar aqui a massa, né? A massa da Terra, a massa do foguete, que é mzinho, né? E vamos manter aqui a primeira fração, né? A primeira razão. E multiplicar pelo inverso da segunda. Ou seja, o R ele passa a ser numerador e o V, velocidade orbital ao quadrado, passa a ser denominador. Ok? Isso aqui pode ser representado como aqui é um produto, a ordem dos fatores não altera o resultado, propriedade comutativa, né? Nós temos aqui velocidade orbital ao quadrado, que multiplica R quadrado. Como nós temos aqui 1, vamos utilizar aquela propriedade, o 2 passa subtraindo, vai ficar menos 1, a gente vai retornar o R, então eu posso simplesmente dizer que isso aqui é 1 sobre R, né? É 1 sobre R. Ok? Bom, esse M, vou colocar ele do outro lado da igualdade, perceba que a gente está apenas manipulando para chegar em uma simplicidade da equação. Então, eu tenho mt pela constante, né, gravitacional universal, velocidade orbital ao quadrado, e multiplica 1 sobre R. Isso aqui a gente trabalhou para eliminar, só que não vai ficar zero, né, porque a massa pela própria massa vai nos dar 1, né? Ok? Então, eu vou passar para o outro lado, esse V orbital ao quadrado, ele vai multiplicar 1. Então, vai ser V orbital, né?
Pingou aqui um pouquinho de água. Aqui. Então, eu vou multiplicar 1, nós vamos ter a velocidade orbital ao quadrado, e isso igual a massa da Terra, produto entre a massa e a constante gravitacional universal, por R, né? Vou colocar ele aqui embaixo. Então, aqui a gente acaba encontrando a nossa velocidade orbital, que é o que a questão quer. Então, nós temos velocidade orbital, esse expoente passa de forma radical, né? Para o outro lado da igualdade, então nós temos aqui a raiz desse valor aqui, certo? Ok. Agora, a gente chegou aí na equação desejada, né? Basta apenas substituir os valores e encontrar o resultado da nossa questão. Ok? Então, eu sei que o produto entre MT e G vai ser 416 mil, né? É isso que a questão deu para a gente? Aqui, ó, 416 mil quilômetros, né, por segundo, e o raio da Terra, 6.300, né, quilômetros. Isso aqui, 6.300 quilômetros. Aqui, a gente pode simplificar, né? Ok? Ó, a gente pode simplificar, certo? Nós teremos 416, multiplica 10, né? Esse zero aqui, de forma científica, né? Multiplica 10, dividido por 63. Uma forma simples para vocês resolverem uma raiz com números grandes é justamente decompor. Se a gente decompor 416, nós temos 400 mais 16. E ambos estão dividindo 63. Eu sei que esse valor é maior que esse, então nós vamos ter um número significativo. Eu sei que esse valor é menor do que esse, então eu tenho um número tendendo a zero, né? Quando o denominador é maior, a gente tem um valor tendendo a zero. Então, aí, basicamente, 66 e alguma coisa. Então, como eu vou ter esse resultado, eu posso aproximar ele a 64, certo? A gente sabe que a raiz de 64 é 8, então eu vou aproximar valores que eu conheço para resolver uma raiz com números altos. Né? Então, colocando aí 64, a gente vai obter 8. Caso a gente queira um valor com 3 números significativos, a gente pode colocar 66 e a raiz de 66 vai nos dar aí 8,12 e alguma coisa aí. Ok? Então, vou utilizar um valor arredondado, certo? 64. Então, a raiz de 64, nós sabemos que é 8, certo? Lembrando que esse valor aqui, ele vai ser multiplicado pelo 10, né? Isso aqui vai nos dar basicamente 6,6, aí multiplicado por 10, a gente tem 66. Como eu quero um valor conhecido, eu utilizei 64. Ok? Beleza, então encontramos aí a nossa velocidade orbital, né? Como esse valor está em unidade, né, um valor inteiro, positivo, então eu posso dizer que a velocidade orbital ela é 8 quilômetros, né? Quilômetros por segundo. Ok?
Bom, alternativa da questão, letra A, né? Beleza, galera? Tudo tranquilo? Deu para entender? Essa questão foi um pouquinho assim mais, né, um pouquinho extensa, mas vocês viram que não tem complexidade, é só manipular a equação para substituir os valores e chegar no resultado. Tudo tranquilo? Massa, Evangelista, massa. Agora sim, é quilômetros por segundo, né? Isso, quilômetros por segundo. Por Aí quê? a Porque, letra E não? porque... Oi? Não é a letra E não, Evangelista? Só... Sim. Perdão. É letra E. Eu vim prestar atenção nisso aqui. Eu acho que o pessoal tá tranquilo. Porque eu tô sem óculos aqui, aí tá bem embaçado. Não, sem Valeu problema. aí pelo Massa demais. feedback, valeu. Eu vou É ler, isso né? mesmo. É quilômetros por segundo. Por quê? Porque nós temos os produtos aqui já dentro dos valores que a questão pede, né? Se eu tenho unidades padrões dentro de quilômetros por segundo e a distância em quilômetros, então o resultado que vai aparecer só pode ser quilômetros por segundo, certo? Não cometa essa gafe aí que eu cometi de errar uma questãozinha besta por não prestar atenção aqui na unidade, certo? A resposta Valeu, já João, tá é isso na aí mão, né? mesmo. É isso aí. É isso aí. Pronto, podemos passar para a próxima questão. Última questão para a gente encerrar aí esse conteúdo e fechar com chave de ouro aí na prova da OBA, ok? Podemos seguir? Eu creio que sim. Pode dar continuidade. Tudo tranquilo. Então, vamos para a última questão aí, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, certo? Bom, essa segunda questão, ela vai falar sobre a velocidade de escape, né? A gente, com a aula do professor, a gente conseguiu pescar ali a velocidade de escape que, se vocês lembram, a velocidade de escape lá, quando o professor falou, ela estava em 11,2 quilômetros por segundo, né? Não sei se vocês prestaram atenção, mas é 11,2. Ok? Então, eu já posso guardar esse valor aqui, ó. Guardo no coração, para vocês levarem para a prova, ok? Justamente com a aceleração gravitacional na superfície da Terra, que é 9,8, mas a questão pode arredondar para 10 e aí facilitar a sua vida na hora da prova, certo? Então, a questão diz o seguinte, vamos lá, uma estimativa para determinar o incremento de velocidade, ou o incremento aqui, certo? É a variação, ok? Se a gente pegar essa variação entre a velocidade de escape e a velocidade orbital, a gente acaba conseguindo aí sair da órbita, né? Ou seja, o incremento é algo a mais para poder impulsionar o nosso foguete e sair da órbita, certo? Basicamente, se a gente passar a velocidade orbital para o outro lado da igualdade, a gente tem a velocidade positiva orbital somado aí o incremento e, consequentemente, vai nos dar velocidade para escapar do campo gravitacional da Terra. Ok? Então, vamos lá. Então, fazendo essa estimativa para determinar o incremento de velocidade, é necessário a injeção na trajetória translunar, certo? Pode ser feita considerando como sendo a velocidade de escape, certo? Que é justamente a velocidade orbital mais o incremento aí para conseguir sair do campo gravitacional, certo? Isso calculada na altitude da órbita de espera, ok? Então, menos a velocidade orbital, né, o que a gente viu ali, nesse mesmo local, certo? Então, a velocidade de escape é a velocidade que um corpo precisa atingir para deixar o campo gravitacional terrestre e chegar ao infinito com velocidade nula, certo? Então, se a velocidade é nula, isso equivale à velocidade inicial que faz com que a soma entre a energia potencial gravitacional e a energia cinética seja nula, certo? Então, a gente sabe que para que ocorra esse equilíbrio entre a energia mecânica, quando o corpo está em uma certa altura, ele tem a energia potencial máxima, né? E quando ele está
na superfície, né, ele tem ali a energia cinética máxima. Então, enquanto um aumenta, a outra energia diminui, fazendo com que ocorra esse equilíbrio aí entre a energia mecânica, certo? Então, isso aí já facilitou o nosso entendimento da questão, certo? Então, ele fala, calcule a variação da velocidade, que é o nosso incremento, necessário para que, a partir da órbita de espera, a velocidade de escape seja atingida, né? Então, as energias cinéticas e potencial são dadas por... Ó, a questão já nos deu aqui, ó, as equações, galera. Então, a gente sabe que a energia mecânica ela é a soma entre essas duas energias. Então, basta apenas somar aqui, ó, as duas equações e depois colocar aí os valores dados aí por ela, né? Certo? E ele ainda fala o seguinte, ó, que em seus cálculos considere a raiz de 2, 1,4. Ok? Então, trabalhando inicialmente para a gente encontrar esse incremento, a gente precisa da velocidade de escape, né? Porque a velocidade de escape, ela subtrai a velocidade orbital, nos dando aí essa igualdade, que é o incremento, né? A variação da velocidade, certo? Então, vamos lá. Sabemos que a energia mecânica, ela é igual à energia cinética. Eu gosto de representar por K, certo? A cinética, e a potencial por U. Que nós temos a potencial elástica e temos a potencial gravitacional, certo? Eu gosto de representar por K mais U. Mas, para facilitar o entendimento de vocês, vou representar a cinética por EC, energia cinética, mais EP, que é energia potencial, certo? Sabendo que na igualdade, né, na soma entre elas aí, a gente vai ter uma energia mecânica, mas como nós temos uma energia potencial contrária à energia cinética, então ocorrerá um equilíbrio que vai nos dar aí a energia mecânica igual a zero, né? Ok? Bom, substituindo esses valores, nós temos ali a energia cinética igual a m, velocidade de escape, vou colocar como VE, certo? A orbital a gente definiu como VO, então a velocidade de escape vai ser VE ao quadrado, tudo isso por 2. E isso menos a energia potencial, que é a massa do foguete, que multiplica o produto entre a massa da Terra e a gravitação universal. Tudo isso aí dividido por R, né? É o raio aí da Terra. Ok? Da órbita de espera, né? Tudo isso igual a zero. Certo? Se a gente colocar esse valor negativo para o outro lado da igualdade, a gente vai igualar aí esses valores, né? Ficando fácil aí para solução. Então, eu tenho a minha massa, produto entre a massa e a velocidade de escape ao quadrado sobre 2, igualando aí a energia potencial, certo? Como ele passa para o outro lado, vai passar positivo, então nós temos aí essa igualdade. O que eu percebo? A massa, ela passa para o outro lado, dividindo, ela vai dividir com a própria massa, então a gravitação universal, o raio da Terra e esse 2 aqui, né? Essa metade aí que passa para o outro lado, multiplicando toda essa equação. Certo? Então, nós vamos ter a velocidade de escape. Nós vamos ter a velocidade de escape igual a 2 vezes a massa da Terra, que multiplica aí
a constante gravitacional sobre R. Ok? Logo, nós temos um expoente 2, ele vai passar em forma de radical. Então, nós teremos aí a velocidade de escape igual a raiz disso aqui, ó. Certo? Ok. Agora eu percebo o seguinte. Lembra quando a questão nos deu a raiz de 2? Isso aqui que a gente fez é o mesmo que, já que é um produto, então todos estão entre raízes. Raiz de 2 e multiplica mt, né, a massa da Terra multiplicando a constante gravitacional universal, pelo raio. E outra, nós já temos esses dois valores, né? A questão nos deu aqui, ó, raiz de 2, certo? E esse valor aqui, a gente determinou lá na questão anterior. Por isso que é importante guardar todos os cálculos que você, porventura, vier fazer, certo? Então, ficou fácil aqui encontrar a nossa velocidade de escape. A nossa velocidade de escape será igual. Isso aqui é 1,4, né? Ok? Que multiplica toda essa raiz que a gente determinou. Vocês lembram qual foi a determinação? Se eu não me engano, acho que a gente determinou por 8, né? Se eu não me engano. Mas vamos colocar o valor inteiro, né? Seria 416 mil, se vocês lembram, dividido por 6.300, né? Certo? Então, isso aqui vai ser igual à velocidade de escape que o professor Berg nos deu. Era 11,2, alguns quebrados. Ou até mesmo 11,37, alguma coisa assim. Certo? Ali eles arredondaram, colocaram os valores, um valor 2 ali. Mas, se a gente fizer na calculadora, a gente terá aí esse resultado. Certo? Ok? Então, a velocidade de escape é igual a 11,37 e alguns valores a mais. Certo? Vamos considerar 11,37, ok? Ou você pode considerar 11,2 e analisar as alternativas, né, que se aproximam do seu resultado, certo? Então, nós temos aqui o incremento, que é igual à velocidade de escape menos a velocidade orbital. O incremento é igual a 11,37 ou 11,2 menos a velocidade orbital, que a gente definiu por 8, né? Definiu por 8, logo, o nosso... Logo, vocês estão me ouvindo? Sim, Adolfo. Pois, estão ouvindo. Beleza, então o nosso incremento ele vai ser igual a essa subtração aqui, ó. 3,37 quilômetros por segundo. Esse é um incremento para que o foguete consiga sair do campo gravitacional da Terra, né? Essa é a velocidade, o incremento para atingir a velocidade de escape, né? De escapar, né? Então, a alternativa da questão é a letra A. Perceba que aqui na alternativa nós temos o 2, ó. Justamente o 2 aqui, certo? Se eu não me engano, aquele cálculo vai dar isso aí mesmo, é 11,2737, se eu não me engano. Mas aqui você pode
e através desse pequeno erro aqui, você considerar aqui, ó, 27 e utilizar apenas o 3,2, certo? Então, a gente acaba aí encontrando o nosso incremento. Ok, galera? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido aí a resolução, tenham aprendido, tenham chegado na zênite, no ápice, na zêguma do seu conhecimento. Valeu, galera, foi muito bom estar com vocês, espero que vocês tenham sucesso aí na prova, tô torcendo. Quando fizerem a prova, mandem os feedbacks aí de vocês da prova, certo? Para a gente saber aí como vocês foram, para a gente levantar aí o troféu com vocês, porque esse é o que nos motiva a ensinar, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus, boa sorte e até mais. Então, gente, o Evangelista já falou tudo aí, né? Desejo uma boa sorte a todos vocês que participaram, agradecer, né, a participação de todos vocês, muito grato por vocês estarem participando desse evento, e virão outros, né? Terá o preparatório para o Enem em breve, eu e o Evangelista aí jogando duro novamente, e espero que vocês participem, gente. Obrigado a todos, que sejam medalhistas, né? Vários medalhistas saiam daqui. Os materiais, como eu já falei, vão estar disponíveis, não esqueçam da lista de frequência, e é isso, certo? Mandem um feedback depois da prova, tá bom? Valeu, gente. Boa noite.